Olá, meus queridos alunos e alunas do primeiro período do curso de Direito da FADENORTE. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam cumprindo com as devidas cautelas esse período de quarentena, a fim de que possamos retornar aos nossos encontros presenciais o mais rápido possível. Como todos sabem, por circunstâncias alheias às nossas vontades, por determinações obrigatórias e vinculantes do poder público, os nossos encontros presenciais estão proibidos. Então, em razão disso, não apenas a FADENORTE, mas todas as outras instituições de ensino superior do Brasil, inclusive as daqui de Montes Claros, estão utilizando a ferramenta do ensino à distância para que haja o menor prejuízo possível ao andamento regular do nosso calendário, do nosso semestre letivo. Então, nessa mesma linha, nós estamos disponibilizando alguns conteúdos e atividades no ADES, na plataforma de ensino à distância disponibilizado pela FADENORTE, e com isso vamos dar prosseguimento ao nosso semestre letivo enquanto durar a quarentena nessa perspectiva do ensino à distância. Eu disponibilizei para vocês um texto sobre o pós-positivismo. O que é o pós-positivismo? Nós vimos algumas teorias que buscaram justificar, que buscaram fundamentar o fundamento de validade do direito e das normas jurídicas. Vimos as teorias justnaturalistas, que entendiam que a validade do direito e da norma jurídica estão relacionados à sua harmonia com o direito natural, ou seja, se a norma jurídica está de acordo com o postulado de direito natural, é uma norma válida. Se a norma jurídica está em desacordo com o direito natural, se trataria então de uma norma inválida. O problema da teoria justnaturalista é que ela gera um cenário de insegurança jurídica, na medida em que vincula a validade da norma jurídica a um conceito abstrato, a um conceito de difícil delimitação, que é o direito natural. Contrapondo-se às teorias justnaturalistas, nós tivemos teorias do positivismo jurídico. As teorias do positivismo jurídico vinculam a validade da norma jurídica ao fato de estar ou não institucionalizada pelo Estado. A norma jurídica que está institucionalizada pelo Estado é uma norma jurídica válida, independente de que produza efeitos justos, injustos, morais ou imorais. Então, a teoria positivista ela busca isolar o direito das influências de conceitos abstratos da justiça e da moral. Se, por um lado, as teorias positivistas conseguem alcançar uma considerável segurança jurídica, por outro lado, ele abre brecha para que sejam institucionalizadas normas jurídicas que produzem efeitos extremamente injustos e imorais. E a derrocada, a queda do positivismo, está relacionada justamente a isso. Nós associamos a queda do positivismo jurídico enquanto teoria do direito dominante à queda dos regimes nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Os regimes do nazifascismo da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial institucionalizaram normas extremamente injustas, normas extremamente imorais, que alcançaram um patamar um pouco maior. As normas institucionalizadas pelos governos nazista e fascista na Segunda Guerra Mundial foram normas arbitrárias que chegaram ao patamar da desumanidade. Entretanto, eram normas juridicamente válidas para a teoria positivista, uma vez que a teoria positivista nega qualquer influência dos valores justiça e moral das normas jurídicas. Então, as normas jurídicas que regulamentaram situações de extermínio em massa, como a questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, eram, aos olhos da teoria positivista do direito, normas jurídicas válidas. Perfeito? Então, nós temos a materialização disso no julgamento do Tribunal de Nuremberg, em que os oficiais nazistas foram denunciados pelos crimes contra a humanidade decorrentes do regime nazista e, em sua defesa, argumentaram que estavam tão somente seguindo as regras jurídicas do Estado nazista, que eram regras jurídicas válidas aos olhos do positivismo jurídico, que era a teoria do direito dominante naquele período. Então, para tentar consertar essa disfuncionalidade do positivismo, que abriu brecha para que fossem institucionalizadas normas injustas, imorais e desumanas, sobreveio a teoria pós-positivista, que, grosso dizer, buscou conciliar aspectos do positivismo com aspectos do justnaturalismo.
Então, o pós-positivismo buscou reaproximar o direito de conceitos, de valores afetos à justiça e à moral. Então, o pós-positivismo, ao buscar esse movimento de reaproximação do direito com os conceitos de justiça, com os conceitos de moral, o fez distinguindo dois tipos de normas jurídicas com efeito obrigatório: as regras, que são as regras positivas do sistema positivista, e os princípios agora com força normativa. Então, a teoria pós-positivista, ela reconhece a importância de eu ter um sistema de normas positivas, tal como defendido pelas teorias positivistas, porém, ele admite a influência de valores na interpretação das regras jurídicas, com vistas a evitar que das normas jurídicas sobrevenham efeitos injustos, imorais, desumanos, tal como ocorreu nos sistemas do nazifascismo. Então, o pós-positivismo é marcado pela reaproximação entre direito e moral, direito e justiça, e pelo estabelecimento da força normativa dos princípios. Princípios que são a materialização jurídica de valores relativamente caros para uma determinada sociedade. Cabe salientar que os princípios sempre existiram. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípios de justiça, inclusive de matriz religiosa, de matriz do direito romano. Entretanto, o que o pós-positivismo propõe é que esses princípios não sejam meras recomendações, é que esses princípios sejam normas jurídicas, que esses princípios tenham força normativa, que esses princípios tenham força obrigatória, tal como as regras positivadas. Então, no pós-positivismo, nós temos a distinção entre regras e princípios. E no material disponibilizado para vocês, nós temos as principais diferenças desses dois tipos normativos. Percebam: gênero, norma jurídica; espécies, regra e princípios. Ambos são normas jurídicas com força obrigatória dentro de um ordenamento jurídico. Qual a diferença entre regras e princípios? Como identificar o que é uma regra, como identificar o que é um princípio? No material disponibilizado para vocês tem um quadro comparativo, estabelecendo que as regras são escritas numa linguagem mais direta, mais fechada, enquanto os princípios possuem uma linguagem mais aberta. Isso porque, enquanto as regras têm um grau de generalidade e abstração menor, os princípios, em comparação com as regras, têm um grau de generalidade e de abstração maior. Além disso, como diferenciar regras e princípios sob uma outra perspectiva? As regras jurídicas, ou seja, aquelas normas jurídicas escritas, positivadas, quando colidem, quando existe uma regra que contradiz uma outra regra no mesmo ordenamento jurídico, eu utilizo o método do tudo ou nada. Eu não posso ter duas regras que se contradizem dentro do ordenamento jurídico. Eu faço um estudo para saber qual seria a regra válida, e para isso eu utilizo critérios de hierarquia, critérios de cronologia, critérios de especialidade, que nós vamos ver mais adiante na nossa disciplina, e afasto aquela regra que, em razão desses critérios, eu considerar inválida. Já os princípios não. Os princípios naturalmente vão se colidir. Mas quando os princípios colidem, o intérprete deve fazer não uma atividade que vai extirpar a norma inválida do ordenamento jurídico. Ele vai se utilizar das técnicas de ponderação ou sopesamento para aplicar o princípio que deve prevalecer na resolução daquele caso concreto, sem com isso retirar a validade jurídica do princípio momentaneamente afastado. Então, em algumas circunstâncias, vão prevalecer um princípio X. Em outras circunstâncias, pode ser que prevaleça o outro princípio Y, que no primeiro caso concreto havia sido afastada a sua incidência. Então, em resumo, o pós-positivismo foi um movimento do pensamento que buscou reaproximar o direito dos conceitos valorativos, axiológicos da moral e da justiça, e o fez através da força normativa dos princípios que passaram a ser encarados também como normas jurídicas. Então, gênero, norma jurídica; espécies, regra e princípios. Então, finalizo aqui essa primeira parte da nossa aula com essa delimitação do pós-positivismo e essa distinção entre as duas espécies de normas jurídicas,
regras e princípios.